Venho para trazer uma palavra para vocês, assim, uma palavra que espero que edifique, que transforme e que conforte principalmente as nossas almas. E então, assim, eu tava refletindo sobre o que é processo, como isso acontece, de que forma acontece. Então, refletindo nisso, eu comecei a pensar que cada um de nós estamos vivendo um processo, sim, um processo a qual são de fases diferentes, certo? Como na nossa vida. Nascemos, crescemos, envelhecemos e um dia vamos morrer. É um processo só, que se chama nossa vida. Mas, conforme as coisas vão andando, as fases vão mudando. Então, da mesma forma, pensando dessa forma, pensei em Moisés. Sabemos já o início da história de Moisés, mas o ponto X que eu quero chegar é em Êxodo 2:11, onde relata o acontecimento onde Moisés já sabe que ele era um hebreu e ele vê a escravidão, a injustiça acontecendo com um hebreu e acaba matando um egípcio. E isso acontece no versículo 11, que diz: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu aos seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feriu a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e aconteceu e escondeu-o na areia. Aqui, porque que eu acredito que é o divisor de águas e onde é o início de um processo novo na vida de Moisés. Porque a partir daqui é que Deus vai levar Moisés muito além depois. É depois daqui que Deus vai lhe mostrar a sarça ardente, enfim, algo mais pra tarde. Então, assim, quando aqui, eu acredito que Moisés está conturbado com tudo. É muita informação, é tudo algo muito novo. Então, Faraó descobre, quer tirar a vida de Moisés. Então, o que é a atitude de Moisés? É fugir. Ele foge para Mídia. Então, no meio de um processo, naquele início do processo, a gente tá o quê? Conturbado. A gente não sabe muito lidar, a gente começa a ter dúvidas, a criar várias perguntas na nossa cabeça, na nossa mente. Começa, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que isso tem que acontecer comigo? Será que eu errei? Será que eu pequei? O que foi que eu fiz por estar passando por isso? Por que eu tenho que passar por isso? Para que eu tenho que passar por isso? Então, na primeira fase desse processo, o nosso posicionamento basicamente é igual a Moisés. E muitas das vezes a gente faz o quê? Fugir. Não, eu não quero passar por isso, eu não tenho que passar por isso. Achamos que não é necessário passar por isso. Mas como Deus tem toda a sabedoria e sabe as nossas necessidades e sabe onde tem que aprimorar na gente, Ele sabe que sim, é necessário que devemos passar por isso. Então foi necessário Moisés passar por isso daqui. Eu fico imaginando que ao redor dele muitas pessoas o quê? Lhe criticaram, lhe julgaram, disseram como é que pode ele matar um deles, né? Porque antes ele saber que era hebreu, ele se considerava um egípcio. Então, no início de um processo, muitos vão julgar, porque até entender que aquilo é um processo divino, que aquilo dali vai lhe transformar, que aquilo dali, aquele momento vai lhe curar e vai alcançar outras vidas, é de fato um processo na sua vida. Então, a mesma coisa me faz lembrar do filho pródigo. Quando ele sai da sua casa, quando ele deixa tudo para trás e pede a parte da sua herança, será que aqueles que viviam ao lado dele, os funcionários da fazenda do seu pai, seu próprio pai não lhe julgou? Mas o porquê que está fazendo isso? Por que está abandonando? Então, quando estamos de fora de um processo da vida de alguém, acredito que não cabe a nós a julgar, porque a gente não sabe a maneira como Deus vai trabalhar na vida de cada um.
Cada um tem o seu processo, cada um sabe a fase que tá, e Deus sabe de qual maneira trabalhar na vida de cada um. É o primeiro ponto a qual eu enxergo. Então, depois que Moisés foge, em Êxodo 23 diz: E aconteceu depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se de Deus o seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atendeu Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Nessa parte aqui, quando o faraó morre, e eu acho muito bonito quando aqui diz que e ouviu Deus o seu gemido, em uma fase a gente vai achar que Deus não está nos ouvindo. São anos e anos de escravidão, são anos e anos aquele povo servindo àquele rei. Então, o clamor deles, eu não consigo nem imaginar. Tamanha dor, tamanho sofrimento, tudo que eles passaram, tudo que eles estavam vivendo. Mas o mais importante é que diz, e ouviu Deus o seu gemido. Deus ouve os nossos gemidos, em qualquer circunstância. Às vezes, como a luta é tão grande, a batalha, o processo é tão árduo, que achamos que, Deus não está me ouvindo. Deus não escuta mais os meus gemidos, Deus não escuta mais as minhas dores, não escuta mais as minhas orações. Isso é porque nesse momento estamos fragilizados, achando que nada está dando certo, achando que nada vai ter uma solução. Mas é nesse momento que Deus diz, está ouvindo os nossos gemidos. Deus estava escutando o gemido daquele povo. Deus estava escutando a adoração daquele povo, mas é porque para tudo há um momento certo. O momento certo da libertação daquele povo não tinha chegado ainda. Porque não cabe a mim a dizer o tempo certo. Não cabe a você dizer o tempo certo do tamanho do processo. Sabemos que não devemos morrer dentro do processo. Não. É parar, desistir? Não. Porque o processo, ele só vai acabar, ele só vai chegar ao fim quando for tratado dentro de nós. Quando algo for mudado dentro de nós, porque para todo processo há uma razão, há um motivo, nada é em vão. Então, se o Senhor não permitiu que aquele povo fosse liberto antes disso, é porque tinha algo para ser tratado ainda. Era muita incredulidade, era muita coisa que precisava ser tirado ainda para que o povo de fato fosse libertado. Então, da mesma forma, é a nossa vida. Se esse processo ainda não chegou ao fim, se ele não acabou, é porque precisamos ainda ser tratados, precisamos ainda ser curados, precisamos ainda ser transformados para que, de fato, as feridas que existem dentro de nós possam ser cicatrizadas. Então, quando Moisés sai e foge, ele vai para Mídia, se casa, tem sua família, e depois no capítulo 3 diz, e apacentava Moisés o rebanho. Essa daqui eu acho que é a palavra-chave para fechar o processo de Moisés, porque que, primeiro, Deus estava preparando Moisés para o quê? Para apacentar ovelhas. Ele ia trabalhar 40 anos no deserto com um povo. Se ele não soubesse tratar com ovelhas, como é que ele ia tratar um povo por tanto tempo no meio de um deserto? Então, primeiro pra gente poder mostrar nossas feridas, nossas cicatrizes, aliás, para alguém, ela precisa estar primeiramente sarada. Eu não posso mostrar uma ferida aberta para alguém, não. Eu tenho que mostrar minhas feridas e dizer, foi Jesus que sarou, foi Jesus que curou. Então, primeiro, em um processo, é eu que tenho que ser liberto, sou eu que tenho que ser trabalhada, sou eu que tenho que ser curado, para depois desse processo, eu curar alguém.
Jesus libertar alguém através daquilo que ele fez na minha vida. Porque me faz a lembrar em João 20, acho que é ali depois do versículo 26, em quando Tomé fica incrédulo, que só acredita se ele visse as feridas de Jesus, se ele visse as suas cicatrizes, né? Quando Jesus chega para mostrar para Tomé, acredito que Jesus só poderia dizer: Tomé, sou eu. Sou eu que libertou, sou eu que curou, sou eu que salvou. Acho que Jesus poderia falar isso, mas não. Ele apenas disse: então toca nas minhas cicatrizes. Ele mostra as suas mãos. Ali, a partir do momento que Tomé vê, ele acredita que sim, é Jesus Cristo. Então, o testemunho vai levar mais vidas do que você possa imaginar. O seu testemunho tá doendo esse processo que você tá passando, mas acredite que é através da sua dor, é através daquilo que você tá passando que outras vidas vão ser curadas, outras vidas vão ser alcançadas. O cristianismo é sobre isso, não é sobre nós, não é sobre o que devemos fazer. Nós não somos o centro. Não é sobre, jamais, nunca vai ser sobre nós. Porque se a gente tira o Cristo do cristianismo, não sobra nada. Porque ele é o centro, ele é tudo. Então, a nossa vida tem que estar alicerçada em Cristo, para eles nos curar, nos transformar. Que é através do testemunho com Cristo Jesus é que podemos falar dele com toda a sabedoria e dizer: olha, Jesus me curou, Jesus me transformou. Porque o seu testemunho vai impactar mais ainda mais vidas. Essa semana, para a honra e glória do Senhor, eu tive um primo que há mais de 4 anos ele voltou para casa do Senhor, voltou para os lares do Senhor. E ele mandava uma mensagem dizendo: eu quero contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Eu quero falar para todo mundo o milagre que o Senhor fez na minha vida. Então, eu creio que as pessoas que ele vai alcançar são grandes, porque o processo que ele passou com a clareza que só ele vai poder falar. É só ele que vai poder dizer. Então, cada um de nós passamos por um processo, não é apenas pelo nosso egocentrismo, não é apenas pelo nosso eu, não é apenas a mudança entre nós. Primeiramente, tem que mudar sim nós, é nós. O processo é seu, é você que tem que passar, é você que tem que orar, você tem que jejumar, lógico, com ajuda, com auxílio, mas entenda que esse processo é seu. Cristo está fazendo você passar por esse processo porque ele quer primeiro mudar em você. Mas depois que isso acontecer, a gente não deve se calar. Porque se aconteceu comigo, se aconteceu com você e você vê outra pessoa passando pela mesma situação, mostre as suas cicatrizes. Vamos mostrar nossas cicatrizes. Porque é dessa maneira que vamos evangelizar mais ainda. É dessa maneira que pessoas vão se render. Porque quando você vê se aquela pessoa que está passando a mesma coisa que eu passei, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. Se ele foi vitorioso, eu também posso ser. Se ele mudou, eu também posso mudar. Se ela foi transformada, eu também posso ser transformada. Mas não é porque nós queremos ser transformados. É aí onde um papel de um transformado tem que entrar. Não foram por nossas forças, não foram por nossas vontades, porque por nossas vontades, por nossas forças, não iríamos a lugar nenhum. É pelo Espírito Santo, é por Jesus Cristo, é pela vontade dele, é pela força dele. Porque sem ele, nada somos. Tá bom, geração eleita? Então, é essa palavra que eu queria transmitir. Obrigada por tudo. E é isso. Tchau, tchau.